E se eu vos dissesse que os primeiros sinais de demência não são, de todo, a falta de memória? A maioria de nós acha que tudo começa com chaves perdidas ou nomes esquecidos. Mas isto é um erro muito perigoso e extremamente comum. Existem sinais discretos, subtis, que surgem muito antes de os problemas de memória se tornarem óbvios. Sinais que quase toda a gente ignora, atribuindo-os a mau feitio, cansaço ou simplesmente à idade. Hoje, vamos falar sobre 7 destes precursores ocultos da demência. Conhecer estes sinais pode oferecer-vos a si e aos seus entes queridos a coisa mais preciosa que existe: tempo. Tempo para agir. Portanto, fiquem conosco, porque a informação neste vídeo pode mudar tudo. Antes de avançarmos para os próprios sinais, vamos rapidamente esclarecer o que é a demência. É crucial entender que a demência não é uma doença específica. É um termo abrangente, tal como doença cardíaca e, por exemplo, descreve um conjunto complexo de sintomas ligados a um declínio persistente das funções cognitivas, ou seja, a capacidade do cérebro de pensar, memorizar e raciocinar. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência, mas existem muitas outras. A principal diferença entre a demência e o esquecimento normal associado à idade é que as alterações da demência são suficientemente graves para interferir na vida diária. Esquecer onde pôs os óculos é normal. Mas esquecer para que servem os óculos, isso sim, é motivo de preocupação. É sobre estas alterações mais profundas e menos óbvias que vamos falar. Ora, o primeiro sinal de alarme, e do qual quase ninguém fala, são as mudanças subtis, mas persistentes, na personalidade. Imagine que o seu pai, que sempre foi a calma e a sensatez em pessoa, de repente se torna desconfiado. Passa a acusar os vizinhos de roubar os jornais ou está sempre zangado com toda a gente, sem motivo aparente. Ou, pelo contrário, a sua mãe, sempre enérgica e comunicativa, subitamente se fecha em copas, ficando assustada e ansiosa. Habituamo-nos a desvalorizar este tipo de comportamento, atribuindo-o ao estresse, aos problemas da vida ou ao famoso mau feitio da velhice. Mas isto é um erro fundamental. A personalidade de uma pessoa forma-se ao longo de décadas. É o seu pilar, a sua essência. E se este pilar de repente começa a mudar de forma inexplicável, pode ser um sinal de alterações estruturais no cérebro. Isto não é apenas mau humor. Pode ser um grito de socorro do cérebro, cujos lobos frontais, responsáveis pelo autocontrolo e pelo comportamento social, estão a começar a falhar. É um marcador crucial que surge muito antes de muitos outros sintomas. Pensemos num exemplo prático. Pense naquela pessoa que sempre foi a alma da festa, que adorava ter a casa cheia, receber os amigos e estar no meio da confusão. E de repente, aos poucos, essa pessoa começa a evitar os convívios. Primeiro recusa-se a ir a grandes festas, depois deixa de ir aos encontros com os amigos, e acabamos por dar conta que nem sequer atende o telemóvel. A família pode pensar: ele está só cansado na idade dele, quer é sossego e paz. Mas na realidade, ele pode estar a evitar as conversas, porque se torna cada vez mais difícil acompanhar o raciocínio, encontrar a palavra certa, ou mesmo perceber o que estão a dizer. A interação social é uma tarefa cognitiva complexíssima, um verdadeiro desafio para o nosso cérebro. E quando o cérebro já não consegue dar conta do recado, o caminho mais fácil é mesmo o isolamento. Portanto, se notar que um familiar ou alguém próximo, que sempre foi extrovertido, se está a transformar num recluso sem razão aparente, não deixe isso passar. Tente perceber, com calma e com carinho, o que se passa, porque, muitas vezes, por trás disso, esconde-se algo muito mais profundo do que a simples vontade de ficar sozinho. É crucial sabermos distinguir estas alterações da demência de uma simples depressão ou de um mau humor passageiro. A depressão
tal como a demência, também pode causar apatia e isolamento social. Mas quando se trata de demência, as mudanças de personalidade são, muitas vezes, mais estranhas e ilógicas. Por exemplo, alguém que foi sempre muito cauteloso durante toda a vida pode, de repente, tornar-se excessivamente crédulo e entregar dinheiro a burlões. Ou pode começar a ter um comportamento desinibido, fazer piadas inadequadas, ou até mesmo violar o espaço e os limites pessoais dos outros. Isto acontece porque as zonas do cérebro que funcionam como a nossa bússola moral e o nosso filtro interno, o nosso sensor, são as que estão a ser afetadas. A pessoa não se torna má. O que acontece é que ela perde a capacidade de avaliar adequadamente as normas sociais e as consequências dos seus atos. Se notar este tipo de atitudes atípicas, que não são próprias daquela pessoa, isso é um sério motivo para preocupação e para procurar aconselhamento médico, e não para julgar ou condenar. O segundo sinal, e este talvez seja o mais difícil para quem está ao lado, é a perda gradual de empatia. A empatia, aquela capacidade de sentir, compreender e partilhar os sentimentos de outra pessoa, é a verdadeira base dos nossos laços sociais. E agora, imagine que essa capacidade começa a esmorecer. Aquela pessoa querida, que sempre foi tão atenciosa e carinhosa, de repente fica fria, indiferente aos seus problemas, ou, por vezes, até parece cruel. Por exemplo, você partilha algo muito importante, fala das suas preocupações, e o que recebe em troca é uma reação vazia, ou pior, irritação. Ele pode dizer disparates, e nem sequer se aperceber que lhe causou dor. Atenção! Isto não significa que ele deixou de gostar de si. Pode estar relacionado com a atrofia das zonas do cérebro que são responsáveis pela inteligência emocional. Torna-se, literalmente, mais difícil para essa pessoa conseguir ler as suas emoções através da expressão facial ou do tom de voz. Vou contar-vos uma história real. A esposa de um paciente contou que sempre considerou o marido a pessoa mais atenciosa e carinhosa do mundo. Quando ela ficava doente, ele não saía da beira da cama, sempre a cuidar dela. Mas um dia, ela cortou-se gravemente na cozinha. O sangue jorrava, e ela chorava de dor e de medo. E ele ficou ali parado, a olhar para a situação com total indiferença. E depois perguntou quando é que o jantar ia estar pronto. Para ela, aquilo foi um choque terrível. Pensou que ele se tinha tornado num egoísta frio e insensível. Só meses mais tarde, quando outros sintomas começaram a manifestar-se, é que os médicos lhe explicaram. Era um dos primeiros sinais da demência frontotemporal. O cérebro dele tinha simplesmente parado de conseguir reconhecer os sinais de alerta, dor ou necessidade de ajuda da pessoa que lhe era mais próxima. Por isso, se depararem com uma frieza emocional repentina, não se apressem a levar a mal ou a ficar ofendidos. Pode ser apenas um sintoma de doença. Para sabermos distinguir isto de uma simples insensibilidade ou de um egoísmo habitual, a palavra-chave é mudança. Se a pessoa sempre foi egocêntrica e pouco sensível, isso é apenas o feitio dela. Mas, se estivermos a falar de alguém que sempre foi o seu pilar, que sabia confortar e dar apoio, e de repente, essa capacidade desaparece, como se a tivessem desligado, isto sim, é um sinal de alerta. Preste atenção à forma como reage a acontecimentos que antes provocavam uma resposta emocional forte. Por exemplo, a notícia do nascimento de um neto, ou, pelo contrário, alguma notícia triste. Se a reação se tornou indiferente, inadequada, ou simplesmente não existe, isso é motivo para ficarmos preocupados. A perda de empatia destrói famílias e relações, porque os mais próximos sentem-se abandonados e incompreendidos. Mas é crucial lembrar que por trás disto não está uma má intenção, mas sim um processo biológico que está a afetar o cérebro.
terceiro sinal, e este é menos evidente, é o aparecimento súbito de dificuldades na gestão das finanças ou no planeamento de tarefas complexas. Não estamos a falar de esquecer-se de pagar uma conta. A questão aqui é muito mais profunda. Por exemplo, aquela pessoa que sempre controlou o orçamento familiar com rédea curta, ao cêntimo, de repente começa a fazer compras estranhas e ilógicas, compra 3 aspiradores iguais, ou investe todas as suas poupanças numa daquelas pirâmides financeiras duvidosas, algo que no passado nunca lhe passaria pela cabeça. Ou por outro lado, surgem dificuldades em completar tarefas que exijam vários passos. Cozinhar um jantar mais elaborado segundo uma nova receita, planear uma viagem, ou até mesmo algo simples como aprender a usar um comando novo da televisão, tudo isto se transforma num obstáculo quase insuperável. Isto acontece porque a demência não afeta apenas a memória, mas também as funções executivas do cérebro. A capacidade de planeamento, a lógica, o pensamento abstrato e, crucialmente, a avaliação das consequências. Imaginem o capitão de um navio. Para ele manter o curso, não basta ele conhecer o mapa. Ele tem de saber traçar a rota, levar em conta o clima, a velocidade da corrente e coordenar toda a tripulação. O nosso cérebro funciona exatamente da mesma maneira. Gerir as nossas finanças ou planear uma tarefa complexa é o nosso equivalente a traçar o percurso. Uma pessoa com demência precoce pode lembrar-se que tem de pagar o aluguer, por exemplo. No entanto, a sequência de passos para o fazer, aceder ao banco online, inserir os dados, confirmar o pagamento, pode fragmentar-se e parecer um conjunto de ações completamente soltas. A pessoa pode bloquear numa dessas fases e acabar por abandonar a tarefa, e mais tarde, nem sequer se recordar que tentou fazê-lo. Por isso, se notarem que o vosso familiar ou ente querido está a acumular contas por pagar, se foi vítima de burlas, ou se já não consegue lidar com tarefas que antes eram simples e rotineiras, isto não é um sinal de preguiça ou de desleixo. Pelo contrário, pode ser um aviso de que o seu capitão interior está a perder o controle da navegação. Vamos agora ao quarto sinal, um sintoma que deixa muita gente confusa. Trata-se de problemas de visão que, curiosamente, não estão relacionados com os olhos. A pessoa faz um exame com o oftalmologista e o médico garante: os seus olhos estão ótimos, a visão é de 100%. No entanto, o paciente queixa-se de não conseguir ler direito, esbarrar em objetos ou ter dificuldade em avaliar a distância. Por exemplo, a pessoa tenta pousar a chávena e falha a mesa, ou não consegue descer escadas porque os degraus parecem misturar-se numa superfície plana. Este é um sintoma muito enganador e traiçoeiro, porque tanto o paciente quanto a família insistem em procurar o problema nos olhos, quando, na verdade, a falha reside no cérebro. O processamento da informação visual é responsabilidade de vastas áreas do nosso córtex cerebral, localizadas principalmente nos lobos occipitais. E quando estas áreas são afetadas pela demência, o cérebro deixa de interpretar corretamente os sinais que lhe são enviados por olhos que estão perfeitamente saudáveis. Vamos pegar num bom exemplo, só para percebermos melhor. Imagine que os seus olhos funcionam como uma câmara fotográfica, e o seu cérebro é o computador que processa todas as imagens que essa câmara capta. Se a lente da câmara estiver boa, mas o componente no computador que processa essa imagem, a placa gráfica, estiver avariado, o que vai aparecer no ecrã é uma imagem toda distorcida, com falhas, ou mesmo nada. É exatamente isso que acontece com a demência. A pessoa vê o objeto, mas não o consegue reconhecer. Ela olha para um telefone, por exemplo, mas não entende o que é, nem para que serve. Ou então, pode ter dificuldades a processar o contraste, e aí um objeto branco em cima de uma toalha branca fica praticamente invisível para ela. Um outro sintoma muito comum são as dificuldades de orientação no espaço,
mesmo dentro da sua própria casa, que já conhece tão bem. Pode simplesmente perder-se no caminho entre o quarto e a cozinha. Atenção! Isto não é uma falha na memória do caminho, é uma falha na percepção espacial. O cérebro perde a capacidade de construir esse mapa ou modelo tridimensional do mundo à sua volta. Este sintoma é particularmente perigoso, pois aumenta imenso o risco de quedas e de lesões. A pessoa pode tropeçar num chão liso, só porque o cérebro não conseguiu calcular bem a distância até ao chão. Pode queimar-se porque não conseguiu avaliar corretamente a distância até ao fogão ou a placa quente. Os outros podem pensar que a pessoa está apenas desajeitada ou distraída, mas a verdade é que ela vive num mundo de imagens visuais distorcidas, onde as linhas retas parecem curvar-se e as distâncias mudam a toda a hora. Se o seu familiar se queixa de problemas de visão estranhos, mas o oftalmologista não consegue encontrar nenhuma patologia, este é um sinal para procurar imediatamente um neurologista. Este tipo de perturbação pode ser característico de doenças como, por exemplo, a demência com corpos de Lewy ou a atrofia cortical posterior, que é uma das formas da doença de Alzheimer. Não deve ignorar estas queixas. Elas podem ser um indicador de um problema grave. O quinto sinal discreto, que muitas vezes é confundido com preguiça ou até mesmo depressão, é a apatia e a falta de iniciativa. Não se trata apenas de um mau humor passageiro ou de cansaço. É uma indiferença profunda e generalizada em relação a tudo o que antes dava alegria e fazia sentido. Aquela pessoa que adorava jardinagem deixa de ir para o jardim. O pescador assíduo já não pega nas canas. A dita amiga do tricô abandona as agulhas e a lã. E quando perguntamos o porquê, a resposta não é clara. É apenas não me apetece, não tenho energia, ou qual é a diferença? Ele pode passar horas sentado na poltrona, a olhar para um ponto fixo, ou a mudar de canal da televisão sem qualquer objetivo. Deixa de tomar a iniciativa para qualquer atividade, e para que faça alguma coisa, precisa de ser constantemente incentivado e orientado. Esta é uma das manifestações mais comuns e, ao mesmo tempo, mais subestimadas da demência. Mas afinal, qual é a diferença entre isto e a depressão? Na depressão, a pessoa também perde o interesse pelos seus passatempos, mas, tipicamente, ela sente emoções negativas muito fortes: angústia, tristeza profunda, culpa ou desespero. Ou seja, ela sofre com o seu estado. Já na apatia causada pela demência, estas emoções podem simplesmente não existir. A pessoa não está triste. Para ela, é-lhe simplesmente indiferente. Está emocionalmente vazia. Isto está ligado a uma lesão nos lobos frontais do cérebro, que são a área responsável pela nossa motivação, pela definição de objetivos e pela nossa força de vontade. Imagine que o seu carro ficou sem gasolina. Todos os sistemas estão a funcionar perfeitamente. O motor, os pneus, o volante, está tudo no sítio. Mas o carro não anda, porque lhe falta o combustível, a energia para se mover. A apatia na demência é este depósito vazio de motivação. A pessoa fisicamente consegue fazer as coisas, mas não tem o impulso interno para começar a fazê-las. Ela perde a capacidade de se ocupar ou de ter iniciativa. E por que é que isto é tão crucial? Porque a apatia é o caminho mais rápido para a degradação mental. O nosso cérebro, tal como os músculos, tem de ser constantemente exercitado. Quando deixamos de nos interessar por algo, de ler, de conviver ou de resolver tarefas simples do dia a dia, as nossas funções cognitivas atrofiam a uma velocidade assustadora. O isolamento social e a falta de estímulo mental só pioram este quadro. Muitas vezes, os familiares cometem um erro comum. Pensam: ele não quer fazer nada, deixemo-lo em paz, ele merece descansar. Mas neste caso,
O descanso é o nosso maior inimigo. Em vez de deixar a pessoa afundar-se neste estado apático, precisamos de a envolver, de forma suave, mas persistente, em atividades que ainda consegue realizar. Coisas simples, como dar um pequeno passeio em conjunto, preencher palavras cruzadas, ou até ajudar a preparar uma refeição, podem ser a faísca que impede o nosso motor cerebral de parar de vez. Não confunda a apatia com preguiça. É um sintoma, uma manifestação de doença, e é algo que podemos e devemos combater. O sexto sinal, que pode parecer apenas um hábito esquisito, é o comportamento repetitivo ou compulsivo. A pessoa começa a repetir a mesma pergunta uma e outra vez, mesmo que tenha acabado de receber a resposta. Ou então, conta a mesma história do passado 10 vezes na mesma noite. Este comportamento também se pode manifestar em ações físicas. A pessoa não para de mudar as coisas de sítio, anda pela casa sem destino, manuseia sempre o mesmo objeto, ou fica a dobrar e a desdobrar os guardanapos. Por vezes, isto pode evoluir para o acumulamento, quando a pessoa começa a trazer para casa objetos desnecessários que encontra na rua, e recusa-se terminantemente a deitá-los fora. Vista de fora, esta atitude pode ser interpretada como uma excentricidade, ou até mesmo como teimosia pura. Mas, na realidade, este comportamento é, muitas vezes, uma forma que o cérebro encontra para lidar com a ansiedade crescente e a confusão. A repetição de uma ação familiar cria uma ilusão de controlo e de ordem num mundo que se está a tornar cada vez mais incompreensível e assustador. Vamos analisar isto com mais atenção. Afinal, por que é que isto acontece? Em primeiro lugar, pode estar relacionado com a falha da memória a curto prazo. A pessoa pergunta, recebe a resposta, mas essa informação simplesmente não fica retida na sua memória. 1 minuto depois, volta a fazer a mesma pergunta, porque para ela é como se nunca tivesse sido feita. Em segundo lugar, pode estar ligada a danos nas áreas cerebrais responsáveis pela mudança de tarefas. O cérebro fica, por assim dizer, preso a um pensamento ou ação, tal como um disco riscado, e não consegue passar por si próprio para a próxima atividade. A este comportamento chamamos perseveração. Em terceiro lugar, como já referimos, pode ser um mecanismo de autoacalmia ou de autoconsolação. Quando o ambiente parece confuso ou hostil, uma ação monótona e rítmica, como balançar-se ou manusear as contas de um terço, ajuda a diminuir o nível de estresse. É muito semelhante ao que um bebê faz quando chucha no polegar porque está assustado. Como é que devemos reagir a isto? O maior erro é zangar-se, gritar ou dizer-lhe: já me perguntaste isso 100 vezes. Isso só vai aumentar a ansiedade e a confusão da pessoa, podendo até provocar alguma agressividade. Compreenda, a pessoa não está a fazer isto de propósito, para o ou a irritar. A melhor tática é desviar a atenção de forma suave. Se ele fizer a mesma pergunta, responda calmamente mais uma vez, e depois tente distraí-lo com outro assunto. Sugira um chá, vejam fotografias juntos, ou ponha a tocar a música preferida dele. Se estiver a fazer uma ação repetitiva, tente envolvê-lo noutra atividade, mais construtiva, que utilize os mesmos movimentos. Por exemplo, se estiver a mexer num guardanapo, dê-lhe um novelo de lã e peça-lhe para o enrolar. O importante não é lutar contra este comportamento, mas sim tentar perceber a sua causa e canalizar essa energia para um caminho mais produtivo. E, finalmente, o sétimo sinal, e talvez o mais inesperado, está ligado ao nosso instinto mais básico: as mudanças radicais nos hábitos alimentares. Em primeiro lugar, isto manifesta-se no desejo incontrolável por doces. Alguém que sempre foi indiferente às sobremesas, de repente, começa a consumir rebuçados, bolos e chocolate em quantidades gigantescas. Essa pessoa pode esconder os doces, comendo-os às escondidas,
Ou então, pode começar a adicionar açúcar a pratos completamente inadequados, como, por exemplo, na sopa ou na salada. Isto não é apenas um capricho gastronômico. Os cientistas associam este comportamento a vários fatores. Em primeiro lugar, em certos tipos de demência, especialmente na doença de Alzheimer, podem atrofiar as áreas do cérebro responsáveis pela sensação de saciedade e pelo controlo do apetite. A pessoa, simplesmente, não consegue parar de comer. Em segundo lugar, a percepção dos sabores pode alterar-se. A comida torna-se insípida, e só sabores muito doces ou muito salgados conseguem proporcionar prazer. Mas para além daquela vontade de comer doces, podem aparecer outras esquisitices. Por exemplo, a pessoa pode começar a ingerir coisas que não são comestíveis. Isto é uma condição perigosa, conhecida como pica ou picaísmo. Pode tentar comer sabão, terra do vaso das plantas, ou até a esponja de lavar a louça. Isto acontece porque o cérebro deixa de identificar corretamente os objetos e para que servem. O próprio processo de comer também pode mudar completamente. A pessoa pode esquecer-se de como usar os talheres e começar a comer com as mãos. Pode esquecer-se que acabou de almoçar ou jantar e pedir comida novamente 5 minutos depois. Ou, pelo contrário, pode perder totalmente o interesse pela comida, porque não sente fome ou simplesmente se esquece de que precisa de se alimentar. Tudo isto traz problemas sérios: aumento ou perda repentina de peso, risco de asfixia ou engasgamento, diabetes e outras complicações. Por isso, quaisquer mudanças drásticas e sem explicação nos hábitos alimentares devem deixá-lo atento e preocupado. O que é crucial entender é isto: estas alterações não acontecem por os seus familiares estarem mimados ou por má educação. É um sintoma direto de uma doença neurológica ou cerebral. Se o seu familiar idoso só quer comer doces, evite ralhar com ele ou tentar tirar-lhe as guloseimas à força. Isso apenas vai gerar conflito. O melhor é tentar substituir esses doces prejudiciais por alternativas mais saudáveis: frutas, bagas, frutos secos ou barras de fruta sem açúcar. Ofereça a comida mais vezes, mas sempre em pequenas porções. Se a pessoa tiver dificuldade em usar os talheres, prepare alimentos que possam ser comidos à mão, como pequenas almôndegas ou palitos de vegetais. E o mais importante de tudo, garanta a segurança na cozinha. Retire do acesso fácil produtos de limpeza e quaisquer objetos não comestíveis. As alterações na alimentação não são meras manias. São, na verdade, um sinal de diagnóstico crucial e um aspecto que requer a sua atenção e controlo para que a saúde do seu ente querido seja mantida. Para terminar, vamos fazer um breve resumo. Analisamos 7 sinais súbitos e discretos que podem sinalizar o início de um quadro de demência. Estes incluem a mudança de personalidade, a perda de empatia, as dificuldades com as finanças e o planeamento, problemas de visão que não estão relacionados com os olhos, a apatia e a perda de iniciativa, o comportamento repetitivo e, por último, alterações drásticas nos hábitos alimentares. Como podem ver, tudo isto é muito mais complexo do que a simples perda de memória ou esquecimento. Estes sintomas são traiçoeiros porque é muito fácil atribuí-los a outras causas ou problemas menores. Mas agora, vocês estão munidos de informação. O mais importante é lembrar: se notar um ou mais destes sinais em si ou em alguém próximo, não entre em pânico e jamais tente fazer um autodiagnóstico. Mas, atenção, também não os deve ignorar. Este é o momento certo para procurar ajuda médica o mais rápido possível, seja um médico de família, um neurologista ou um psiquiatra. O diagnóstico precoce não cura a doença, mas permite iniciar a terapia atempadamente. E essa terapia pode abrandar o seu desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida e dar-lhe a si e à sua família
um tempo precioso para se prepararem e adaptarem a esta nova realidade. Agradecemos por ter assistido a este vídeo tão importante até ao fim. Se considera que esta informação foi útil, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o nosso canal. E não se esqueça de partilhar nos comentários. Já lidou com alterações deste tipo nos seus familiares? A sua história pode ser crucial para que outra pessoa não perca tempo. Cuidem de vocês e dos vossas famílias.